Olá, esta é a questão 22 do vestibulinho da ETEC de 2023, que aconteceu no dia 4/6/2023, primeiro semestre, com matrícula no segundo semestre de 2023, e o tema é regra de 3. Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, e divulgasse aí o conteúdo do canal para os interessados nas questões da ETEC que envolvam ciências e matemática. Bom, então a questão 22 tem como base o texto que eu li na questão anterior, e aí nós vamos ver o que a questão 22 pede, e a gente volta aqui no texto para poder extrair as informações. Então a questão 22 diz o seguinte, suponha que em média de adesão relatada no texto seja mantida e que a Sabesp atenda hoje 375 municípios. Entre as alternativas dadas, assinale que aqui apresenta o menor número inteiro que corresponde ao tempo necessário em anos, né? Então o tempo aqui tem que estar em anos, então consequentemente tem que fazer alguma conversão aí, né? Para a empresa conseguir ultrapassar a adesão de mais da metade desses municípios, certo? Bom, então como base aí o texto, a gente vai extrair as informações e vamos ver aí de acordo com o crescimento que foi relatado no texto. Bom, primeira coisa, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esses 375 municípios e dividir por 2, porque dividir na metade a gente já sabe mais ou menos quantos municípios que tem que ter, né? Então aqui vai ser 2 vezes 1 dá 1 para 3 sobra 1, 7, né? 17, 2 vezes 8 dá 16 para 17 sobra 1, e aqui vai ser 2 vezes 7, que é igual a 14, sobra 1 aqui, vírgula, e o 0, 2 vezes 5. Tá? Então a metade de 375 dá exatamente, né, 187,5. Como a gente vai ver o valor maior, então vamos arredondar, né, porque 187,5 a gente não vai conseguir fazer. Então aqui isso aqui vai ser aproximadamente 188 municípios, tá bom? Aí vai ser um pouquinho mais da metade. E aí o que nós vamos ver? Nós vamos ver lá no texto qual informação que fala sobre isso. É o segundo parágrafo e diz o seguinte, né? Nos primeiros anos, a empresa chegou a receber a adesão, em média, de 8 cidades por mês, tá? Então, nós vamos ver aqui quanto tempo ela vai gastar em anos, tá? Para atingir isso daí. Então, vamos lá. Então, a gente tem a relação de cidades, certo? Cidades e o mês, né? O tempo em mês, depois a gente vai transformar isso aí para ano. Então, o que acontece? São 8 cidades a cada mês. Então, 8 cidades a um mês. E nós temos agora o 188 aí que nós vamos utilizar, e isso corresponde a um tempo X em mês. Bom, multiplicando aqui, eu vou ter 8 vezes x, que vai ser igual a 188 vezes 1, que é o próprio 188. E agora nós vamos fazer a divisão de 188 dividido por 8. E vamos ver quanto que dá isso daqui, né? Vamos fazer aqui no cantinho, 188 dividido por 8, e vamos ver quanto que vai dar em mês, tá? Então aqui eu vou ter 2, certo? 8 vezes 2 dá 16, para 18 sobra 2. Vou ter aqui 3, né? 3 vezes 8 dá 24, para 28 sobra 4, acrescenta a vírgula, e o 0, 8 vezes 5, que dá 40. Então nós temos aí, né, esse valor X aí dá dá exatamente, melhor dizendo, 23 meses e meio, tá? Então para
ter a relação que falou. Só que como ele pediu em ano, então isso aqui é o mais próximo aqui de 24 meses, tá? Que 24 meses corresponde a quantos anos? A exatamente 2 anos. Eu fiz o arredondamento porque no texto ele disse que tem que ser um menor número inteiro, tá? Então a gente percebe que 23 meses e meio é quase 2 anos aproximadamente, arredondando aí, tá bom? Isso corresponde à alternativa I, tá bom? Um abraço a todos, até!